paz de Jesus, salve Maria, que alegria poder estar com você nessa nossa caminhada, nesse nosso retiro quaresmal. Estamos hoje no 11º dia e hoje o nosso tema é a humildade. Vamos mergulhar nesse tema tão belo, tão lindo e que os santos ensinam tão bem. Então, prepare o seu coração, vamos deixar que a graça de Deus invada e que venha transbordar nas nossas vidas, amém? Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu já quero começar com aquela jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde. Jesus, eu quero ser manso e humilde. Não quero simplesmente repetir uma jaculatória, mas eu quero ser. Eu desejo ser, eu preciso ser mansa e humilde, mansa no meu comportamento, no meu temperamento, nas minhas atitudes, humilde nas minhas ações, decisões, nas escolhas, na minha caminhada. Eu preciso, Jesus, ser mansa e humilde. Por isso me ajuda, Senhor, que a partir desse tema no qual nós vamos refletir, Tu possas abrir o meu coração para essa graça e que eu busque, Senhor, de todo o meu coração, a humildade. Amém? E hoje nós vamos meditar a passagem de Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico 2, versículo 19 ao 26, que diz assim: Meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo. E perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que Ele é verdadeiramente honrado. Não procures o que é elevado demais para ti. Não procures penetrar o que está acima de ti, mas pensa sempre no que Deus te ordenou. Não tenhas a curiosidade de conhecer um número elevado demais de suas obras, pois não é preciso que vejas com teus olhos os seus segredos. Acautela-te de uma busca exagerada de coisas inúteis e de uma curiosidade excessiva das numerosas obras de Deus, pois a ti foram reveladas muitas coisas que ultrapassam o alcance do espírito humano. Muitos foram enganados pelas próprias opiniões, seu sentido os reteve na vaidade. Forte passagem, não? Muito forte. E o livro já começa com a seguinte meditação: cada um de nós tem duas vidas. Uma é a vida verdadeira, a outra é uma ilusão que nasce da nossa fantasia e se alimenta de duas coisas: das opiniões que temos sobre nós mesmos e dos que os outros acham de nós. Triste é que, em vez de cuidar de quem somos de verdade, gastamos até a última gota de nossas forças para enfeitar e proteger essa imagem que temos de nós e que não corresponde à realidade. De repente não é o seu caso de você viver essa duplicidade, de você viver com essa máscara. Pode não ser. Pode ser que você até se lembre de pessoas que vivam assim, mas cada um de nós corremos esse risco de se preocupar tanto em agradar o outro, de se preocupar tanto com a opinião do outro, que a gente não vive aquilo que Deus nos pediu. Quando Deus pede algo, é pessoal. Ele me pediu, Ele te pediu. Não é para o outro, é para você. E muitas das vezes a gente quer dar um jeitinho. Muitas das vezes a gente quer modificar. E aí não vai dar certo. O que o Senhor quer é que sejamos verdadeiros. Verdadeiros com Ele e com os outros. Que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. A gente não pode cair nessa fuga da realidade. O que acontece com muitos. E muitos vão até além, por isso que acabam caindo em vícios. Porque querem fugir da sua realidade. E eu não falo aqui só de vícios de drogas ou de bebidas, mas muito querem fugir da sua realidade e caem em vícios de só querer gastar, de só querer comprar, de só querer se esbanjar, gasto que não tem, esbanja que não tem, vivem ali de aparência. Então, será que eu estou vivendo de aparência? Será que eu vivo uma falsa humildade? Então, são perguntas para a gente fazer. Continuando.
A pessoa humilde está empenhada em ser, não em parecer. Sua busca é pelo que é verdadeiro. Busca sim o que realmente importa a uma pessoa boa e temente a Deus, pois ser humilde é ser humano. E para não nos esquecermos disso, é bom saber que tanto a palavra homem quanto a palavra humildade tem sua origem no mesmo termo, humus, que significa terra, chão. A humildade nos põe com os pés no chão e nos faz viver na verdade. E aqui outra pergunta que para nos ajudar. Será que eu tenho vivido a humildade com os pés no chão? Será? Ou eu estou vivendo uma falsa humildade? Porque às vezes as pessoas acham que a humildade está na roupa. A humildade está nos nossos gestos, na nossa fala, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. Às vezes a gente paga muito de humilde, mas na hora que a gente vê um post, na hora que a gente vê alguma coisa que a gente vai comentar, a gente já perde a nossa humildade. Hoje em dia a gente também tem que pensar nisso, né? O nosso comportamento na internet é de humildade? Ou eu estou ali para me exibir, para me mostrar? São Paulo, em algumas passagens, se refere à humildade como sabedoria e em outras como sobriedade. Ele instiga aos que seguem Jesus a não terem de si mesmo uma impressão errada e exagerada, e sim uma ideia sóbria, justa, que corresponda à verdade. Em outras palavras, seu conselho é que o homem e a mulher de fé caminhem em direção às coisas humildes, pois para a palavra de Deus, uma pessoa só é sábia quando é humilde, e só é humilde quem é sábio. Quem desce do pedestal e se humilha, aproxima-se da verdade, aproxima-se de Deus. Aqui eu já lembro da ladainha da humildade, não tem como. Não tem como. Eu sempre falo muito dela e nesse tempo da quaresma fica muito mais forte você rezar a ladainha da humildade. Por quê? Porque rezar essa ladainha de coração não é uma tarefa tão fácil. Porque para ser humilde eu preciso ser humilhado e a gente não quer ser humilhado, a gente não quer passar por situações constrangedoras, situações que vão nos envergonhar, que vão nos deixar tristes, a gente não quer. A gente foge disso. E é nessa situação que nós vamos ser provados se somos humildes ou não. É quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta. É uma tarefa difícil, sim. Mas lembra, esses dias eu falava da graça de Deus. E quem nos ajuda a ser humildes é a graça de Deus. Quem nos ajuda a pôr em prática a humildade é a graça de Deus. Quando a gente reza a jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazei. Quando eu falo fazei, é porque eu estou pedindo. Senhor, fazei também. Eu também quero ser igual a ti. Eu também quero ter essa prática. Então é um pedido, é uma súplica. É falar, Senhor, eu preciso. Então que eu e você façamos esse pedido hoje, da humildade. Nosso coração não se contenta com ideias e palavrórios dos mais sofisticados que sejam. O que o consola e fortalece é uma vida cheia de bondade. Una-se a isso uma consciência tranquila e nada poderá abater nossa confiança em Deus. Aliás, quanto mais instruída é uma pessoa, mais humilde ela deveria ser, pois quem muito sabe terá mais contas a prestar, se com isso não souber amar e servir a Deus. Por outro lado, a humildade faz compreender que se é muito o que a gente sabe, mais ainda o que a gente não sabe. Reconhecer isso com temor e tremor é um santo remédio contra a soberba. Que loucura é essa que faz com que a pessoa se meça pelos outros? Porque alguém quer se ter em maior conta que o seu próximo, quando pelo critério da comparação sempre haverá muitos outros melhores que ela? Quem quer ser livre para encontrar a verdade e aprender alguma coisa que realmente valha a pena, precisa se livrar dessa mentalidade e tender para as coisas humildes. Deve amar mais a vida interior e discreta do que ser visto e apreciado. Deixa eu só explicar essa parte. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que o outro sabe mais do que a gente. Isso acontece muito em empresa. Chega uma pessoa novata e muitas das vezes a pessoa fica com medo de perder o emprego
E aquela pessoa que chegou, ela quer mostrar serviço, ela quer mostrar que sabe. E muitas das vezes, aquela pessoa é sim exibida, mas pode acontecer que não. Ela não está ali para se exibir, ela está ali para trabalhar. Ela está ali porque ela quer garantir o seu trabalho. E muitas das vezes a gente encara isso como uma competição, não reconhecendo que aquela outra pessoa também é capaz. E também, às vezes a gente se compara com outros, achando que outra pessoa não pode desempenhar um trabalho melhor do que eu. Claro que sim. Às vezes a outra pessoa tem mais experiência, tem mais habilidade, tem mais facilidade. Às vezes a outra pessoa teve um caminho diferente de aprendizado que o meu. Então a outra pessoa pode sim ser melhor. Eu nunca posso achar que eu sou melhor que todo mundo, porque a gente pode cair no pecado da soberba. E muitas das vezes a gente esquece de aprender com o outro. Mesmo eu sabendo, a humildade também está aí. Aprender com o outro mesmo sabendo. Por que não? Por que não aproveitar a oportunidade? Por mais que você saiba de um determinado assunto muito bem, sempre vai faltar algo para a gente conhecer. Você que está fazendo o desafio da Bíblia, de repente você já leu a Bíblia outras vezes, ou é a primeira vez, não sei. Mas independente de quantas vezes você ler a Bíblia, sempre vai ter algo novo que Deus vai falar ao seu coração. Então nós estamos em constante aprendizado, em constante crescimento. Mas para que a gente perceba que nós estamos aprendendo e crescendo, é preciso humildade. As perguntas que vão nos ajudar hoje, ela diz assim: em que áreas da minha vida eu preciso crescer em humildade? Como a humildade tem influenciado minha maneira de tratar os outros? Hoje a gente vai colocar de repente o dedo numa ferida, porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que precisam de ajuda, de reconhecer que tem ali as suas mazelas, que tem ali as suas deficiências, que tem ali as suas dificuldades. E se eu não reconheço que eu tenho isso, eu acabo não aprendendo, eu acabo me abrindo à soberba, eu acabo não me abrindo à graça de Deus, que pode fazer muitas coisas. Então, meu irmão e minha irmã, vamos mergulhar hoje na humildade. E antes de eu fazer a oração final, quero passar aqui algumas atitudes que vai nos ajudar a exercer a humildade, né? O Márcio escreveu aqui 4 dicas de atitudes que vão nos ajudar a ser humilde. Você quer ser humilde? Você precisa? Então, segue aqui as 4 dicas. Primeira, reconheça suas limitações e fraquezas. Confie na graça de Deus para superar suas dificuldades. Segunda dica, agradeça a Deus e aos outros por suas contribuições em sua vida. Terceira, busque orientação e conselhos de pessoas sábias e experientes. Quarta, tente se desapegar da necessidade de reconhecimento. Concentre-se em fazer o bem sem esperar recompensas. Isso aqui já é libertador, né? Fazer algo sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Esse é o grande desafio. Então, que hoje nosso Senhor nos ajude nessa tarefa árdua de ser humilde, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda humildade. Ajuda-me a reconhecer minha dependência de Ti e a viver com um coração humilde. Que eu possa servir aos outros com amor e desinteresse e que minha vida seja um reflexo da Tua humildade. Renova meu espírito a cada dia e guia-me pelo caminho da verdade e da vida. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase de hoje é de Santa Teresa de Ávila. A humildade é a verdade. Que eu e você busquemos ser humildes. Se você pode, reze hoje também. Eu até esqueci de falar o desafio, né? Mas eu vou falar aqui, mas aqui não está o desafio, mas eu vou até acrescentar. De você rezar a ladainha da humildade. Aqui no canal tem até o terço a ladainha junto. Você pode rezar. Mas se você preferir, é só você buscar pela internet ladainha da humildade. Reze essa oração hoje. E o desafio de hoje é: realize um ato de humildade. Pode ser algo simples,
como pedir desculpas a alguém que você magoou, reconhecer um erro ou oferecer ajuda a alguém sem esperar nada em troca. Então, temos 2 desafios hoje: fazer um ato e rezar a oração da humildade, amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que Ele possa nos dar a graça de ter um coração manso e humilde como o dele, amém? Fique com Jesus e até amanhã.